Bom, aqui, esse segundo mapa, tá? É o mapa do marido dela, né? Tá? Então, é importante vocês usarem a mesma metodologia, né? Não tentar fazer muita coisa além de explorar o ascendente, que até você aprender essa técnica. Aí depois você pode usar para analisar outra casa, tá? Nós encontramos no mapa anterior, no mapa da Jacqueline Kennedy, 3 maléficos fazendo aspecto ao ascendente. E nós vimos que ela teve, durante a vida dela, muita doença de ansiedade, perdeu filhos, gestações, e depois teve um câncer no final da vida, né? E a gente viu que isso é fruto dos planetas maléficos fazendo aspecto ao ascendente, né? Então, o ascendente, cada casa, ele tem uma pergunta intrínseca na casa. Se essa casa vai realizar o objetivo dela, né? O ascendente é o corpo. Então, a pergunta básica seria se a pessoa obtém felicidade no corpo dela, ou seja, saúde. Se a pessoa recebe aspectos de maléficos, o ascendente recebe aspectos maléficos, ela vai ter impedimentos para a saúde. Não quer dizer que acabou o mundo, mas vai ter impedimentos com problemas de saúde, né? Se a pessoa recebe aspectos de benéficos e de maléficos, como o caso da Jacqueline Kennedy, ela tem os dois, né? Ela vai ter saúde, vai ter problemas, saúde, problemas, né? E ela teve uma boa saúde, mas engravidou e perdeu o filho. Quer dizer, a saúde dela não está perfeita, né? De alguma forma, tinha alguma deficiência que causou a perda. Só que ela não perdeu uma gestação só, ela perdeu 5, né? Teve filho que nasceu e viveu, acho que algumas horas e morreu, né? Então, eles, então, aí nesse caso, quando tem planetas benéficos e maléficos influenciando a casa 1, a pessoa tem uma saúde alternada com problemas, né? Mas cada planeta é uma inteligência, né? Pode falar. Foi sem querer aqui. Tá. Cada planeta tem uma inteligência, assim como a Vênus mostra a inteligência artística, um refinamento, né? Cada planeta tem um tipo de inteligência. E o aspecto vai trazer isso, né? Tá? Então, mas você não pode pensar que, por exemplo, só porque é aspecto de um maléfico, só tem coisa ruim naquele maléfico. Pode ter alguma coisa boa. A gente tem que ir aprendendo a discernir isso, né? Então, nesse mapa aqui, o ascendente ele está em que signo? Virgem. Em Virgem. E não tem planeta nenhum no ascendente, então a gente tem que olhar os aspectos. Quais planetas fazem aspecto com o ascendente aqui? Como está num signo
num signo, como é que fala? É dual, é? É, dual. Então, aí é o Rahu que faz, É os dois. Rahu e Ketu? É. Pois é, isso que eu ia falar, isso que era a dúvida, exatamente. Se Ketu, porque Ketu não faz aspecto, mas como ele está no signo dual, aí ele faz o aspecto, então. Por Rashi Drishti, Ketu faz aspecto. Ah, então existe esse Rashi Drishti. Tá, entendi. Mercúrio não faz aspecto aqui. Mercúrio não faz aspecto nem por Rashi Drishti, nem por Graha Drishti. Tá? Muito Então, bem, Marte, né? E o Mercúrio. Nem, quer dizer, lá de cima, lá em Áries e Touro, nenhum faz, né? Touro tem, sim, tem um que faz. Ué, mas aí o Touro é fixo, aí ele vai aspectar lá em um signo dual? Ele pode aspectar? O Júpiter faz aspecto de casa 5, Ah, tá, só por Graha, né? por Graha Drishti. Ah, tá, entendi. Tá? Então, ele tem Rahu e Ketu fazendo aspecto por Rashi Drishti, tem Júpiter fazendo aspecto por Graha Drishti e Saturno fazendo aspecto por Graha Drishti também. Tá? Graha de 3 casas. Isso. Então, ele tem aspecto de três maléficos e um benéfico. Tá? Então, aí a gente vê, né, como que a força de vontade de uma pessoa pode mudar muita coisa, né? Porque ele tem três maléficos fazendo aspecto ao ascendente. Desde cedo ele tinha doença de Edison, tinha várias doenças, e ele foi desenganado pelos médicos desde criança, e o pai dele até uma vez comentou, ironicamente, né, que ele já tinha sido desenganado várias vezes pelos médicos, ele já tinha crescido e superado todas essas limitações pelas doenças que ele tinha, né? E acabou se tornando um presidente, mas mesmo durante a presidência ele era levado às vezes ao hospital escondido para ninguém saber, para fazer uma punção lombar ou para fazer alguma outra coisa, algum outro procedimento. E aparentemente, né, se você não lê a biografia dele, você não vai saber que ele tinha doenças, que ele tinha problemas de saúde, né? Hum, E então ele tinha esses maléficos fazendo aspecto, tinha um aspecto de Júpiter fazendo aspecto ao ascendente, então isso dá muita inteligência, né? O aspecto de Saturno dá assim muito um pouco uma tendência radical, tá? O lado negativo de Saturno, se você olhar lá nos slides, vocês vão ter que ficar revisando esses slides e essas aulas, né, quanto puderem, né, várias vezes, porque o lado de Saturno negativo é o lado radical, né, o lado muito, não diria extremo, mas muito calculista, né? E ele, durante a presidência dele, ele foi uma pessoa que perseguiu os chefões da máfia. Inclusive, existe a teoria de que ele tenha sido assassinado devido ao contrato de algum chefão para ele sair do jogo, né? Porque ele estava atrapalhando. E depois, o irmão dele, que foi nomeado lá como acho que secretário da Defesa ou de alguma coisa assim, também
fez alguma perseguição aos chefões, foi assassinado, o Robert Kennedy. Então, é possível, né? É uma teoria bem plausível, tá? Mas esse Saturno aí, né, mostra essa tendência a ser muito radical, muito. Ele quase causou uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, que podia desencadear numa guerra atômica, porque ele mandou invadir a Baía dos Porcos, lá de Cuba, e a Rússia estava, de uma certa forma, apadrinhando Cuba, né? Então, ele quase desencadeou uma guerra, né? Por sorte ou azar, né? O ataque lá da Baía dos Porcos não deu em nada e então isso não não desencadeou nada mais sério, né? Bom, então nós vimos o aspecto, né? Aspecto dos planetas ao ascendente. E agora o regente do ascendente, que é Mercúrio, Mercúrio Iraho, né? Mercúrio está na casa 8, né? E está em conjunção a Marte, tá? Mostra um lado assim do comportamento agressivo, né? Mostra reações agressivas, porque o regente do ascendente está em conjunção a Marte. Então, o planeta, o Marte, é absorvido por Mercúrio. A natureza marciana é absorvida por Mercúrio. Então, mostra o discurso dele, a fala dele, né? Porque Mercúrio tem a ver com a comunicação, né? Então, mostra a iniciativa dele muito agressiva, tá? Então, veja, o dever de casa de vocês é focar nesses 3 pontos apenas. E sabendo depois o nome do mapa, né, por essa tabela aqui que eu vou mandar para vocês, vocês podem pesquisar a biografia e tentar entender algumas coisas que se passaram na vida da pessoa, né? Por exemplo, estuda lá a vida da Caroline Kennedy, que foi a filha mais velha, né, da Jacqueline e do John Kennedy, e veja por que tem determinados planetas na casa 1, o que puderam esses planetas produziram, né? E se vocês fizerem essa relação, vocês vão estar assimilando muita coisa. Aí, depois que vocês conseguirem fazer esse dever de casa, o passo seguinte é o quê? É aplicar essa mesma técnica para outras casas, né? E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Cada casa, ela promete alguma coisa, né? Por exemplo, a segunda casa, o propósito dela é te dar sustentação financeira para a pessoa, para ela sobreviver através do trabalho dela, né? Então, a casa 2, os planetas que fazem aspecto, os planetas que estão na casa 2 e o regente da casa 2, eles vão informar a possibilidade dessa pessoa acumular recursos, riquezas ou dificuldades para se sustentar também, né? Então, de acordo com os planetas, vocês vão ver várias experiências conectadas com a casa 2. Só que na astrologia védica, cada casa também está associada a uma parte do corpo.
como vocês têm slide aí mostrando. Vocês têm que voltar lá, rever. E a casa 2 é a casa da boca, né? Então, está conectada com a voz, com a fala. Né? Embora a casa 3 tenha a ver com o pulmão e tenha a ver com comunicação, habilidade comunicativa também, mas a voz, a fala, tem a ver com a casa 2. Né? Então, vocês vão ter que encontrar alguma assim, dica, né, de como que esses planetas que estão influenciando na casa 2 influenciam, por exemplo, a voz de uma pessoa. Né? Na astrologia védica, tem gente que acredita que você pode deduzir se uma pessoa fala verdade ou mentira pela casa 2, tá? Assim, não acredito, eu não dou muita fé nessa teoria, né? Porque eu entendo que isso daí tem a ver com um conjunto, outras coisas, não só a casa 2, tá? Por exemplo, se você tiver aspectos de planetas maléficos na casa 2, vai indicar dificuldades para se sustentar ou problemas que uma pessoa pode passar numa fase da vida, né? Mas os problemas financeiros, né? Mas não quer dizer que a pessoa fala mentira, tá? Mas algumas pessoas têm essa teoria, né? Estou só colocando aqui para vocês. Vocês podem, em algum momento, ler alguma coisa sobre isso, mas não é uma teoria que eu concordo, tá? Então, cada casa tem uma pergunta: essa pessoa vai conseguir realizar o objetivo da casa? Se tem planetas benéficos fazendo o aspecto, isso implica que ela vai conseguir. Se tem aspecto ou planetas maléficos ali na casa, ela vai ter dificuldade ou não vai conseguir, né? Tá? Então, por exemplo, casa 2 seria isso, casa 7 seria o casamento, casa 5 seria filhos, e assim por diante. Tá? Então, aí o exercício vai se expandir, só que aí vocês têm que ter primeiro aprendido a fazer com a casa 1. Não adianta ir para as outras casas sem ter entendido bem a casa 1, sem conseguir vislumbrar a casa 1. Tá? Evêncio, só Oi. para ver se eu entendi, Mercúrio é o regente do ascendente aí no mapa, nesse exemplo aí. Exato. Ele faz aspecto por Rashi Drishti com a Lua, por exemplo? Faz sim, porque Mercúrio está num signo cardinal e a Lua está num signo fixo. Tá. Eu Fixo só queria ver. Então, também, Saturno faz aspecto com Mercúrio, por Graha por Drishti. Graha Drishti, exatamente. Ah, então tá. Só para ver se eu tinha acertado esses negocinhos que você tinha passado de exercício. Isso. Tá bom. E aí, por esses aspectos aí, vocês vão conseguir confirmar e saber dos eventos da vida dessa pessoa, que no caso é o John Kennedy. Ele teve uma morte de assassinato, né? Então, por que ele foi assassinado, né? Você teria que encontrar essa resposta, né? Você pode ir usando essa mesma técnica que eu estou falando para o ascendente, só que primeiro treina com o ascendente, senão você vai acabar se dispersando. Tem que saber fazer aqueles 3 passos: planeta na casa, planetas aspectando a casa e depois o regente da casa. Tá? Então, Ele morreu com um tiro, foi, professor? foi um tiro na cabeça, o cérebro dele espatifou para fora, na hora.
O Marte na casa 8 aí, a casa 8 é a casa da morte, Marte é significador de arma de fogo. Foi um tiro de sniper. O cara devia estar quase 1 quilômetro de distância e acertou assim na mosca. É, Bom, aí tem uma outra coisa. Eu falei lá na aula sobre casas da questão das triangulações das casas, né? Eu falei que existem as casas Kendras e cada um dos Kendras tem uma triangulação, né? Então, a casa 1 faz triangulação com a casa 5 e 9, a casa 10 faz triangulação com a casa 2 e 6, a casa 7 faz triangulação com a casa 3 e 11, né? Então, se você aprendeu essa técnica aqui de analisar uma casa, você pode aplicar, fazer uma interpretação, você pode desenvolver várias técnicas de interpretação. Uma delas seria você analisar essa triangulação no primeiro passo, né? Você olha a casa 1, casa 5 e casa 9. Essas 3 casas vão dar informações sobre a pessoa, sobre a moral da pessoa, sobre o destino da pessoa, sobre a inteligência da pessoa, né? Então, analisando essas 3 casas, você vai ter um grupo de informações muito interessante e conectadas. Aí depois você analisa a casa 10, 2 e 6, que são casas conectadas com a vida material, o ganho, o trabalho, o ganho, a profissão, a carreira. E aí você pega a casa 10, 2 e 6. Depois você olha a casa 7, 3 e 11, que vai dar informações sobre os relacionamentos, sobre as amizades, sobre a habilidade comunicativa, né? E depois, por último, as casas 4, 8 e 12, que vai dar informações sobre a vida mais espiritual, sobre mais o lado, assim, a inclinação ao interior da pessoa, né? O coração da pessoa, né? Coisas que são mais sutis, né? Tá? Então, essa poderia ser uma técnica, você analisar as casas em grupos de 3, né? De triangulação, né? Tá? Mas os outros agrupamentos de casas, como 6, 8 e 12, que são as dos Tanas, também seria válido analisar assim, esses por grupo, por agrupamento, né? Poderia fazer isso também, tá? Essa é uma maneira de interpretar, você poderia usar esse método, né? Mas você pode também pegar casa 1, depois casa 2, depois casa 3, fazer do jeito que preferir. Tudo vai trazer informações. Só que depois você vai conectando a informação de uma casa com outra, né? A casa 2 é finanças, casa 6 é o trabalho subordinado. Casa 10 é a carreira, a profissão. Então, essas 3 casas estão interrelacionadas, né? Tá? Então, estou deixando aí um dever de casa aí para vocês. Nós vamos encerrar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Você comentou que, né, uma forma de interpretação é a pessoa vai conseguir realizar os objetivos da casa, aí se tiver planeta benéfico, sim, maléfico, não. E se não tiver planetas na casa?
Não, o planeta você pode não ter. Depois você olha os aspectos, depois olha o regente. Sempre essas três informações estão dando sobre a casa. Você não está olhando só o planeta na casa, você olha o planeta na casa, depois os aspectos e depois, por último, o regente. Todas as três vão dar informações sobre se a casa vai trazer, vai realizar o objetivo dela, né? Tá certo. Obrigada. Então, vai Bom, ser... Oh, pode perguntar. a partir de agora, então, acabou e a gente vai fazer o quê? Vamos estudar, né? Vai estudar, revisar tudo, ler de novo, Ah. lembrar o que esqueceu, né? Uhum. E aí você vai deixar por um mês disponível os vídeos. Depois disso, a gente tem a contribuição ou a gente já vai na contribuição e você deixa por 4 meses? Não, depois disso, cada um que quiser pode Falar contigo. falar comigo, né? Tá? Tá bom, tá bom. Então, vou encerrar aqui.